Nick é um aventureiro inútil e repulsivo que foi expulso de seu grupo por esconder seu poder de rank SS. Vejam, Nick era um órfão criado por Argus, seu antigo líder de grupo e pai adotivo. Argus sempre reconheceu o potencial de Nick e o treinou para ser um espadachim. No entanto, sendo apenas um garoto, Nick não conseguia superar Argus, que usava apenas um bastão. Anos depois, Nick entrou no grupo de aventureiros de Argus e conquistou uma bela namorada, mas todo aquele treinamento foi em vão, pois Nick tornou-se um rapaz frágil. Não só foi traído por ela, mas também foi enganado até a pobreza. Nick vive na cidade Labirinto, assim nomeada devido à sua arquitetura labiríntica. Apesar das várias oportunidades, a cidade é extremamente perigosa e arriscada para seus cidadãos. Tudo isso impacta profundamente Nick, levando-o a se tornar fã de um grupo de jovens ídolos, dedicando sua total admiração a esse encontro de ídolos. Para entendermos Nick, precisamos retroceder no tempo e perceber que ele ainda sente um vazio no coração, sem entender por que Argus o expulsou do grupo de aventureiros. Segundo Argus, a decisão foi tomada porque Nick faltava espírito aventureiro. Além disso, Argus acreditava que Nick havia se tornado arrogante e começou a dar ordens a todos, o que o irritou e levou à sua expulsão. Enquanto Nick reflete depressivamente sobre o passado, uma garota se aproxima tentando animá-lo, mas ele a rejeita com um gesto de desprezo. Contudo, a garota persistente continua a conversar com ele e lhe entrega um ingresso, que parece ser um passe de entrada para o evento dos ídolos, afirmando ser uma ídola iniciante que se esforça. Confuso, Nick pergunta por que ela escolheu falar com ele, ao que ela responde que faz parte de seu trabalho como ídolo inspirar as pessoas, então entrega a ele o ingresso e seu guarda-chuva, e se vai, deixando Nick satisfeito, mas assegurando que ele não comparecerá ao evento. Entretanto, a garota diz não ter ouvido e informa a Nick que sempre o espera, levando-o a decidir ir ao concerto com Agathe. No fim, ele não se arrepende, comprando vários souvenirs e ficando sem dinheiro para o jantar. Ao chegar em casa, Nick percebe que precisa comer, mas está sem dinheiro. Então, no dia seguinte, decide ir a um local onde os novatos se reúnem para encontrar grupos de aventureiros, visando ganhar dinheiro honestamente para sustentar seus desejos enquanto é fã de Agathe. Ao entrar, ele esbarra em um homem e tenta chamar sua atenção, mas um idoso se aproxima do homem, desviando completamente a atenção dele de Nick, fazendo-o parecer tolo. Assim, ele passa o dia inteiro lá sem sucesso. Nick entra em uma pequena taverna, onde testemunha a outros comemorando seu sucesso em formar grupos de aventureiros, enquanto come uma comida horrível. Logo depois, outro grupo de 3 pessoas chega, e se olham como se fossem estranhos. Quem diria que o anime não... Além disso, Nick percebe que um dos membros do trio é uma garota que carrega um cajado adornado com uma pedra antiga e incomum, o que o leva a concluir que ela é uma maga. O segundo membro do grupo, por outro lado, é um clérigo que parece bastante bêbado, e tudo indica que ele acabou naquela área por causa das meninas, devido ao perfume de mulher. Por fim, o terceiro membro é outra garota Dragonkin. Nesse momento, a garçonete traz cerveja para a mesa, e Nick decide fazer um brinde sozinho, relembrando seus dias como aventureiro e sua ex-namorada egoísta. Ele se diz que nunca fará amigos novamente, pois não pode confiar em ninguém, apesar de Argus estar certo ao dizer que ele carece do espírito de um aventureiro. O anime então nos conta um pouco sobre o passado de cada personagem, começando com Tiana, a feiticeira, desprezada por sua família e forçada a fugir. Ao chegar em sua nova casa, descobre que está sozinha e precisa se virar. Assim, ela começa a procurar outros grupos de aventureiros feiticeiros que a aceitem, mas nenhum o faz sem uma carta de recomendação. Ela tenta então conseguir trabalho como assistente de um ferreiro, mas também é rejeitada lá, assim como em outros lugares. Encontra um anúncio de corrida de cavalos enquanto volta para casa e ganha sua primeira aposta. No entanto, decide apostar todo o seu ganho em outra corrida, na qual perde tudo. Desapontada e triste, ela se pergunta o que acontecerá a seguir e parte novamente em busca de uma oportunidade. Ela vê um anúncio de grupos de aventureiros enquanto caminha pela rua. Assim, ela acaba na taverna. O passado do clérigo, chamado Zem, vem de uma cidade conhecida pelo templo do deus intrometido, onde ele trabalhava anteriormente. Era bem quisto pelos cidadãos da cidade devido ao seu grande coração e generosidade. Merle era uma garota que lhe dava ervas regularmente.
Certa noite, enquanto trabalhava com as ervas, Merle chegou com mais algumas, segurou sua mão enquanto ele ia pagá-la pelas ervas e perguntou se ele gostava dela. Zam respondeu que ela ainda era muito jovem para se preocupar com essas coisas. Além disso, ele tinha feito um voto de se tornar padre, então não podia namorar ninguém. Isso irritou a garota, que correu dizendo quanto o odiava. No entanto, Merle tinha um plano para se vingar de Zam por rejeitar seu amor. Então, em um dia rotineiro, Zam estava conversando sobre sua promoção a um clérigo de alta patente com um dos cidadãos da cidade, e tudo parecia bem até que os oficiais chegaram para prendê-lo. O plano de Merle funcionou, ela o acusou falsamente, e, embora fosse claramente inocente, ele foi preso por 3 meses antes de ser expulso da cidade. Ele então foi para a casa de uma velha amiga, que estava completamente alheia ao que havia acontecido, e eles tiveram uma noite apaixonada juntos. No dia seguinte, essa mulher lhe deu comida e sugeriu que ele viajasse para a cidade Labirinto e se tornasse um aventureiro, já que Zam parecia ter se aberto com ela sobre tudo. Ela insistiu que ele começasse sua nova vida porque ainda era jovem e também lhe forneceu alguns bens preciosos deixados por outro inquilino para ajudá-lo a fortalecer suas habilidades clericais. Zam então começou a buscar uma nova vida e esqueceu seu chamado sacerdotal, e é por isso que agora ele gosta de beber e estar entre mulheres, e como acabou no pub com Nick e os outros. No entanto, Nick expressa dúvidas sobre a veracidade de sua história, insinuando que poderia ser ficção alcoólica. Zam afirma que, após deixarem o pub bebendo, todos acordam no dia seguinte na casa de Tiana, sem ideia de como chegaram lá. Tiana quer que eles saiam, pois são estranhos, e os outros saem relutantemente, pedindo desculpas enquanto partem. Porém, quando estão prestes a sair, Nick os incentiva a parar e se oferece para dar-lhes apoio moral, assim como a ídola fez por ele quando estava deprimido. Nick tem a ideia de formar um grupo com os 4 após compartilhar comentários de apoio. Eles se reúnem para formalizar oficialmente seu grupo e chegam a um local onde são recebidos por uma mulher que reconhece Nick por ter pertencido a outro grupo anteriormente. Essa mulher menciona que, entre eles, há uma sobrevivente que milagrosamente escapou de um labirinto de classe C, referindo-se a Kuhan, a garota dragão. A mulher então pergunta qual nome eles desejam dar ao grupo. Após ouvir sobre Kuhan, Nick decide que o nome do grupo será Sobreviventes, em homenagem a ela. Com essa decisão, Nick, Kuhan, Tana e Zam formam oficialmente seu grupo. Depois, eles têm seu primeiro encontro oficial como aventureiros, onde Nick propõe 3 regras para garantir o sucesso do grupo. A primeira é que ninguém deve interferir nos hobbies dos outros. A segunda, gerenciar bem o dinheiro do grupo. E a terceira, sempre retornar vivos de suas aventuras. Após estabelecer essas regras e declarar que ele gerenciará as finanças do grupo sob a supervisão de Tiana, com Kuhan como tesoureira, Nick se compromete a encontrar um cofre para guardar o dinheiro. No entanto, Zam protesta um pouco, pois acredita que Nick se beneficiará mais ao gerenciar o dinheiro. Isso gera um debate sobre confiança entre os membros do grupo, que são todos estranhos entre si e naturalmente desconfiados. Apesar disso, eles concordam em deixar o passado para trás e começar a confiar novamente. Na transição de cena, o grupo de aventureiros se dirige a um labirinto de classe G chamado Aqueduto Viscoso. Como são um grupo novato, precisam conquistar mais 2 labirintos e derrotar seus chefes para avançar para o rank F. Mick explica que não será difícil avançar, pois esses labirintos de classe G servem como campos de treinamento para os aventureiros entenderem como os labirintos funcionam. Enquanto caminham e conversam, encontram um slime, que será sua primeira presa oficial. Nick explica que, embora pareçam inofensivos, os slimes podem consumir tudo em seu caminho e crescer em tamanho, chegando a atacar fazendas para devorar vacas. No entanto, ele mostra como é fácil controlar slimes, simplesmente extraindo a gema dentro de seus corpos. O grupo de Nick continua aventurando-se mais profundamente no labirinto, refletindo sobre como a ideia de formar seu grupo foi excelente. Enquanto continuam caçando os slimes, Zam questiona os outros sobre por que os monstros atacam os humanos. Tana responde que os humanos se tornaram alimento para os monstros como meio de estabelecer comunicação com eles, embora tenha sido em grande parte infrutífero. Zam, desconfortável com a ideia de matar monstros, expressa sua insatisfação com a situação.
Nick aconselha a não baixarem a guarda, mas enquanto Tiana continua falando, um slime ataca por trás. Tiana, curiosa, tenta atacar os slimes, mas, devido à sua mira descuidada, seus poderes acabam direcionados a Curran. Isso leva a uma discussão entre as duas garotas, com Curran advertindo Tiana para não tentar atacar novamente, ou ela não assumirá a responsabilidade. Apesar de sua disputa, eles continuam caçando os limes, mas as duas garotas permanecem bastante aborrecidas uma com a outra. No entanto, eles alcançam o topo do labirinto e, mais uma vez, Nick lembra a todos para não baixarem a guarda. Enquanto isso, algo estranho chama sua atenção mais à frente. Eles avistam um slime gigante, e Nick os adverte que é o chefe dos aquedutos viscosos, eles devem agir com cautela. No entanto, Tiana avança imprudentemente em direção ao slime gigante, o que não é novidade para Nick. Tiana desencadeia um feitiço poderoso contra o slime gigante, fazendo-o explodir, felizmente sem ferir ninguém, e eles conseguem obter a gema do monstro. Depois, ao saírem do local, aproveitam para limpar suas roupas. Enquanto isso, Nick aproveita o momento para organizar o grupo e atribuir papéis a cada membro. Ele começa se apresentando, explicando que é proficiente em combate e exploração, mas carece de conhecimento em feitiços, cura e armas pesadas. Ele sugere que os outros façam o mesmo, como gesto de confiança para entender os limites uns dos outros. Eles compartilham uma experiência comum de terem sido aproveitados por suas forças, o que torna difícil para eles confiarem uns nos outros. Zam aproveita a oportunidade para falar sobre suas habilidades de cura, e Tiana se levanta e se desculpa com Curran pelo ocorrido anteriormente. Ela prossegue explicando suas habilidades, destacando sua vulnerabilidade a ataques de combate corpo a corpo e sua incapacidade de usar armas. Curran, em seguida, compartilha suas habilidades e limitações. Em seguida, eles se dirigem às florestas dos Goblins. Nick explica que Goblins são fracos quando isolados, mas podem ser desafiadores em grupos. Eles conseguem derrotar alguns Goblins e apreender suas gemas. Tiana informa aos outros que pode detectar vestígios de magia, então ela examina a área para localizar mais Goblins. Nick comenta que não é muito comum conseguir usar esse tipo de magia de alto nível. Tiana informa que também detectou um indivíduo muito poderoso entre os Goblins. Vic, então, especula que poderia ser um ogro ou um hobgoblin evoluído. Eles questionam suas chances de derrotá-lo, e Nick responde que podem, mas precisam trabalhar corretamente em equipe, caso contrário, todos perecerão. Então, a única opção é lutar contra ele. Ele acrescenta que caberá a ele e a Curran, pois todos os goblins são imunes à magia. Tiana e Zam estão lá apenas para servir como distrações devido à pele impenetrável do monstro. Eles atribuem a tarefa a Curran, que é mais forte. Com essa estratégia em vigor, o bando de aventureiros se aproxima do monstro. Curran segue as instruções de Nick ao se aproximarem do ogro, tomando a liderança enquanto ele segue, mantendo distância. Zam e Tiana oferecem alguma assistência, enquanto Nick cuida dos goblins menores. Curran carrega sua lâmina com um forte feitiço de fogo, então se eleva aos céus antes de descer para destruir a besta com um golpe decisivo. Ela então começa a extrair todos os chifres dos goblins. Quando Curran se abaixa para olhar um metal em seu bolso, Nick a atinge inadvertidamente, fazendo com que ela derrube e quebre o metal. Esse metal tem grande significado para o passado de Curran. Voltando à história de Nick, ele está procurando um colar comparável para substituir o que ele acidentalmente danificou e que pertencia a Curran. Ele está perplexo pelo fato de ela não parecer irritada quando quebrou. Curran aconselha Nick a não se preocupar com o colar, pois ela se sente melhor sem ele. Como resultado, eles continuaram a comer e passar tempo juntos depois disso. Eles voltaram ao bar onde tudo começou e notaram que todos na sala agora os cumprimentavam alegremente. O grupo de exploradores relaxou e aproveitou o momento. Depois de se sentarem à mesa, uma garota até realizou alguns truques de mágica para eles. Mas então, a garota que trabalhava no local onde haviam formado seu grupo chegou e disse que precisava falar com eles discretamente. O propósito disso era dar-lhes a oportunidade de explorar o labirinto dos laços e obter o tipo de laços que a senhora daquele local estava muito interessada. O grupo de Sonics aceitou a oferta difícil de recusar.
Nick então pediu à senhora que descrevesse a espada com mais detalhes, para que não trouxessem a errada de volta. Nick também pediu um diagrama do labirinto com as zonas de exploração indicadas. Por outro lado, Nick insistiu que a senhora garantisse um preço mínimo pela missão e fornecesse tudo por escrito. Com isso resolvido, Nick e sua equipe entraram no labirinto, mas à medida que avançavam, descobriram algo estranho. Parecia ter sido projetado por alguém com um interesse significativo em arquitetura, pois as paredes eram extremamente modernas, sem falar nas luzes automáticas. Para completar, o labirinto estava equipado com câmeras de segurança que eram monitoradas por alguém que já havia observado a gangue de Nick dentro do jogo. No entanto, Nick permaneceu despreocupado e continuou andando até chegarem a um túnel sem saída. Nesse momento, Nick decidiu se aproximar e descobriu uma entrada secreta enquanto era observado pelas pessoas por trás das câmeras. Eles entraram em uma área estranha quando abriram a porta, mas Nick escolheu continuar. Sienna, por outro lado, usou sua detecção mágica para verificar se não havia armadilhas. Ela suspeitava que alguém estivesse se escondendo com magia para evitar detecção, então Nick e os outros procederam com cautela. Ao chegarem ao local onde a espada parecia estar, todas as luzes do cômodo se acenderam e um homem estranho começou a falar. Eles não prestaram atenção e se concentraram na espada, mas logo perceberam que ela não estava completa, a lâmina faltava. Então, alguém sugeriu que poderia ser uma espada mágica cuja lâmina é criada pela magia do portador. No entanto, a voz continuou falando e Nick mandou que ficasse quieta porque a única preocupação deles era a espada. A voz então diz que ela é a espada sobre a qual estavam discutindo, mas ninguém lhe dá atenção. A espada revela ser a lâmina sagrada que procuravam e que seu poder só pode beneficiar pessoas que respeitam a justiça e a amizade. Ela também afirma ter sido forjada pelo arsenal mágico de Tyrion. Nick decide encerrar a conversa e leva a espada para a senhora para coletar a recompensa. Por outro lado, a espada recusa-se a ser explorada como um objeto e oferece à gangue de Nick a oportunidade de empunhá-la. Em troca, ela dará todo o seu poder, preferindo não ser um mero objeto de armazenamento. Quando Nick pega a espada, um sistema de segurança rigoroso é ativado, trazendo um golem massivo para o local, pronto para exterminar Nick e o grupo. Tiana lança um feitiço de magia cristalina contra o golem, enquanto Kuran ataca, mas ninguém antecipou que o golem atiraria esses cristais de volta em Kuran, atingindo-a e derrubando-a, sem então se prepara para curar Kuran com sua magia. Enquanto isso, Nick confronta o golem, mas, vendo quão poderoso é, ordena que os outros deixem o local imediatamente. Nick continua atacando o golem, mas seus ataques são ineficazes, então ele pergunta à espada como derrotá-lo, e ela responde que ele deve usá-la como arma para enfrentar o monstro. Nick empunha sua espada e a usa com sucesso, cortando uma das mãos do golem. No entanto, derrotar o golem seria difícil, ele revida lançando Nick em um fosso e abandonando o resto do grupo. Tiana congela o golem, dando tempo para Kuran encontrar Nick. O golem cai inesperadamente, causando um desafio significativo para Tiana e ZM, pois o golem é imune à magia. No entanto, a única solução plausível que vem é ganhar tempo congelando continuamente o golem. Enquanto isso, vamos até o local onde Nick caiu e ficou ferido. Kuran o localiza, mas ele está enterrado sob um monte de escombros. Eles começam a remover as pedras juntos para encontrar uma saída. Neste ponto, Nick se desculpa novamente pelo incidente da joia. Kuran argumenta que o colar fazia parte de um passado que ela desejava deixar para trás, mas não tinha confiança para fazer isso por muitas razões. Assim, eles se reconectam, e Nick empunha a espada mais uma vez. Enquanto isso, Tiana e Sam estão lutando. Tiana informa que já teve o suficiente e que não pode continuar. Ela diz para ele se esconder enquanto ela ganha algum tempo. Nick e Kuran aparecem como uma única pessoa, unidos graças ao poder da espada, e, como haviam se comprometido a morrer naquele local, é assim que eles derrotam o golem. Quando eles retornam mais tarde para entregar a espada à mulher, ela os paga conforme o combinado. Por outro lado, o assistente da senhora observou que havia outra pessoa na sala, Kazuna, que significa ligação, era um menino e agora é um novo membro dos sobreviventes.
Todos eles estão passeando e discutindo o que aconteceu no labirinto enquanto o deixam. É nesse momento que descobrem que entregaram à senhora uma espada falsa, pois, felizmente, havia muitas réplicas na área onde foram confrontados pelo Golem. Eles também aprendem que a espada tem a capacidade de se transformar em humano e que o humano é Kazuna. Quando retornam à casa do grupo, eles dividem o dinheiro que ganharam para que cada um possa gastá-lo como achar melhor. Mickey também dá algum dinheiro a Kazuna para que ele possa fazer o que quiser. Ele explica as regras a ele como um novo membro dos sobreviventes, em seguida, ordena a todos que relaxem. Ele planeja assistir a um show de sua banda favorita, Agate, e convida a Kazuna, mas a ideia o entedia, então ele fica em casa lendo um livro. Tana, por outro lado, diz a Kazuna que vai assistir às corridas e fazer algumas apostas, e ela o convida para se juntar a ela. Kazuna aceita, e eles seguem para o local da corrida. Durante a viagem, Tiana pergunta como ele esperou milhares de anos naquele labirinto sem ser descoberto. Sana afirma que o novo nome de sobrevivente de Kazuna é Mop, pois ele parece suspeito e pode revelar que ele é a espada das ligações. Assim, eles aproveitam as corridas e as apostas. No dia seguinte, todos os exploradores do grupo de Nick se reuniram para almoçar. Eles notam o quanto Mop tem gostado da vida desde que escapou do labirinto e o quanto ele valoriza seu tempo com seus novos amigos. Nesse ponto, Nick entrega o cofre que prometeu a Kurran para que ela possa proteger as economias do grupo. Do outro lado, ele dá a chave do cofre e um ábaco para Tiana gerenciar as contas. Cada um deles agora tem os meios para realizar sua responsabilidade de proteger os recursos financeiros do grupo. À medida que começam a calcular, descobrem que só restam alguns centavos para economizar, o que preocupa os outros. Nick, por outro lado, os encoraja, afirmando que eles precisam trabalhar mais para aumentar sua renda. Voltamos à história de Tiana, onde ela estava recolhendo seus pertences para partir depois de ser expulsa da academia onde ambos estavam matriculados. Como presente de despedida, seu professor, que também foi expulso devido a um escândalo envolvendo Tiana, lhe entrega um isqueiro com um sorriso. Ele a lembra de que agora são livres e devem viver suas vidas como tal, mas ela nunca deve esquecer o que ele lhe ensinou. Tiana pergunta por que ele parece estar gostando de sua partida, ao que o professor cai na gargalhada. Perplexa, Tiana deixa o local, odiando a si mesma pelo que ocorreu, não só a ela, mas também ao seu professor. No entanto, ele a impede e diz que vai lhe ensinar mais uma coisa, nunca esquecer quem ela é e de onde veio. Ele cai na gargalhada novamente, deixando Tiana sem levar a sério. Finalmente, Tiana caminha em direção à saída da academia e, ao fazê-lo, acorda de seu sonho sobre o passado. Ela sente falta do passado, mas precisa enfrentar a realidade. Da mesma forma, vemos os outros amigos de Nick acordando de seus sonhos, sentindo-se um pouco decepcionados com suas vidas passadas, que eles haviam gostado. Até Nick sonhava com sua namorada e o quanto ele estava feliz com ela. O peculiar é que todos estavam sonhando com seus passados, cortesia do uso de um feitiço telepático de Mop para descobrir mais sobre os passados de seus novos companheiros. Eles então se reúnem no mesmo restaurante, onde Mop lhes ensina a versar por telepatia. Eles decidem testar sua nova habilidade indo a um labirinto para enfrentar um orc, onde Mop demonstra seu incrível poder e habilidades de combate ao matá-lo com as próprias mãos, empregando uma técnica de multiplicação que drena a magia dos outros membros do grupo. Mop então descreve como usa seus poderes e revela que os aprendeu com um espadachim que o explorou no passado. Vico elogia pelo que fez e propõe que saiam para almoçar. Tiana e ZM, por outro lado, recusaram o convite porque desejavam dedicar-se aos seus hobbies. Os outros seguem Nick até o restaurante onde ele foi abandonado pela sua ex-namorada. Contudo, ele resolve deixar o passado para trás e junta-se aos outros para um almoço maravilhoso. O que Nick não esperava era ver sua ex-namorada, Claudine, no interior, acompanhada por outro homem a quem ela enganava e explorava financeiramente. Nick interrompe a conversa deles para expor a farsa de Claudine. Quando descoberta, ela fica enfurecida e vai embora tempestivamente. Graças a Nick, o homem percebe que estava sendo usado como uma vaca leiteira. Então, Nick e seus amigos seguem com seus planos e pedem o jantar.
Após isso, eles se reúnem com todos para discutir uma nova missão na qual coletarão algumas ervas muito caras no mercado para serem utilizadas na produção de medicamentos e venenos. Claudine, por outro lado, chega ao local com uma de suas colegas de trabalho com o intuito de tornar a vida de Nick miserável, mas ele mantém a calma e revela ao capanga de Claudine, Leon, que ela estava tentando juntar dinheiro para fugir da gangue do Tigre de Ferro. Como resultado, o capanga de Claudine fica agitado e ordena que Nick vá para fora resolver o problema como um homem. Nick aceita o desafio de Leon e eles saem do restaurante. Quando Nick está pronto para lutar, Leon muda completamente seu comportamento e pede desculpas a ele por seu comportamento anterior. Ele também agradece a Nick por impedir Claudine de roubar outro homem, já que esse havia sido o padrão dela por algum tempo, e os outros membros do grupo já estavam cientes disso. Leon, por outro lado, tenta defender as ações dela, alegando que o grupo tem passado por algumas dificuldades econômicas, o que a levou a enganar homens para trazer-lhe coisas valiosas a fim de gerar dinheiro. Mas, como ela tem muitos inimigos, Leon informa a Nick que ele pode fazer o que quiser com ela. Além disso, ele oferece a Nick uma proposta tentadora que envolve roubar membros de sua própria organização. Nick fica enfurecido com este comentário e ataca Leon, informando de que nunca trairia seus amigos. Apenas despreparado para lutar, mas Nick simplesmente o evita e ganha controle. No entanto, um dos capangas de Leon chega e ataca Nick por trás, encurralando-o. Curran aparece e protege Nick junto com o resto do grupo, assim como a mulher idosa e sua assistente que chegam ao local. Leon desafia Nick mais uma vez, mas desta vez para uma luta de punhos nus, deixando todos perplexos com essa estranha proposta. Assim, chega o momento do desafio começar, mas primeiro a mulher idosa e sua assistente explicam como ele funcionará. Eles esclarecem que a luta incluirá tanto guerra matemática quanto física, com um total de 10 rodadas. Cada rodada terminará quando uma das equipes completar o problema de matemática, o que significa que, quando o duelo começar, uma das duas equipes deve resolver o problema de matemática, ou a guerra continuará indefinidamente. Além disso, à medida que as rodadas avançam, a dificuldade das questões matemáticas aumentará. Assim, ela tira uma caixa contendo papéis com os nomes das pessoas encarregadas de responder aos problemas aritméticos. Curran é escolhida para a primeira rodada. Ela fica muito preocupada, pois teme que não conseguirá lidar com a matemática. Então, Nick oferece algumas palavras de encorajamento. Claudine é responsável por resolver os problemas aritméticos para a equipe de Leon. Como resultado, a equipe de Nick passará os próximos 3 dias aprendendo matemática para ajudar Curran com o trabalho. ZM, por outro lado, está preocupado, pois prefere passar tempo com uma mulher no pub. Finalmente, na noite antes da batalha, Nick reúne todos, afirmando que Leon e sua equipe provavelmente têm muita experiência neste tipo de duelo, caso contrário, não haveria razão lógica para Leon desafiá-lo. Ele sugere que eles podem ter um plano para trapacear. Como resultado, eles os enviaram para adquirir informações, o que é por isso que ele frequentou o Clube das Garotas. Além de beber muito, ele aproveitou a oportunidade para fazer muitas perguntas sobre a organização de Leon. Ele aprendeu que a equipe de Leon tinha gemas com as quais eles podiam se comunicar entre si. Por outro lado, a equipe de Nick não está preocupada, pois tem uma estratégia para lidar com a situação. Nick diz a Curran que ela deve se comportar normalmente e colocar em prática o que aprenderam durante o treinamento. Eles enviarão um sinal a ela quando chegar a hora certa. Assim, o duelo começa no dia seguinte. Curran e Claudine recebem problemas de matemática e a primeira rodada começa. Curran se esforça para responder as perguntas corretamente, pois está preocupada com a penalidade que Nick receberá. Ela pode ter deixado sua empolgação tomar conta dela e responde tudo muito cedo. Quando ela indica que terminou, os juízes começam a avaliar. Devido à pressa de Curran em responder, ela comete vários erros, resultando em Nick recebendo a penalidade de absorver um golpe de seu oponente sem resistência. A segunda rodada começa e, enquanto Nick consegue escapar dos golpes de Leon, Curran concentra-se o máximo que pode para evitar cometer o mesmo erro. No entanto, o tempo acaba e eles devem analisar as respostas. Curran perde novamente para Claudine, forçando Nick a absorver outro golpe.
Koo-han se levanta extremamente preocupada e diz que não pode continuar, pois a incomoda que Nick esteja sendo atingido como resultado de sua tolice. No entanto, Nick tenta consolá-la com palavras e eventualmente a encoraja a continuar. Além disso, Nick e seus amigos estão esperando o momento certo para lançar um contra-ataque contra Leon e sua equipe, que estão trapaceando. Sem mais delongas, começa a terceira rodada. Enquanto Koo-han se concentra em sua tarefa, Nick começa a ganhar tempo. A equipe de Nick, por outro lado, começa a procurar traços mágicos para detectar o sinal das gemas de comunicação que a equipe de Leon supostamente está usando para ajudar Claudine com os problemas de matemática, pois é assim que eles estão trapaceando. Tiana começa a primeira parte do plano após obter as informações necessárias. Ela brevemente interrompe a luta para informar os juízes que o combate está realmente entediante e que seria preferível se resolvessem todos os desafios do canal de uma vez, em vez de em rodadas. Todo o público concorda e o juiz entrega todos os exames para Koo-han e Claudine responderem simultaneamente. Eles dão a largada para as candidatas começarem a resolver as tarefas. Koo-han se concentra e começa a focar em suas responsabilidades, enquanto Claudine fica apreensiva. Ela começa a conversar com a pessoa que a ajudará a responder as perguntas, mas sua comunicação com a pedra mágica serve como a isca perfeita para Tana usar suas habilidades para identificar o sinal mágico efetivamente, localizando o homem que está apoiando Claudine. Jana executa a segunda metade do plano, fugindo com os outros associados de Nick para capturar esse homem. Nick percebe que sua estratégia está funcionando e decide ganhar algum tempo contra Leon. Ele pergunta a Leon sobre a localização de seu outro companheiro de equipe, pois sua ausência é estranha. Leon fica preocupado e começa a dar desculpas para encobrir seu companheiro de equipe enquanto explica as coisas para Nick. Ele percebe o que está acontecendo e presume que Nick já descobriu. Ele tenta sinalizar para Claudine que ele precisa se apressar, pois tem uma sensação ruim, mas a mulher idosa adverte Leon que conversar com ela é considerado trapaça. As coisas se tornam difíceis para a equipe de Leon, enquanto Claudine fica cada vez mais perturbada, pois seu companheiro de equipe não está fornecendo as respostas rapidamente o suficiente. Tiana e os outros logo descobrem e o capturam, colocando-o diante do juiz para formar suas próprias conclusões. É assim que eles desmantelam o plano da equipe de Leon, e Leon, Claudine e seu colega de trabalho são prontamente detidos. Claudine fica ainda mais irritada como resultado e, eventualmente, irrompe em lágrimas. Mais tarde naquela noite, Nick e seus amigos saem para comer e conversar sobre o que aconteceu. Koo-han não tinha ideia do que estava acontecendo durante o duelo, mas seu foco era crítico para que os outros executassem o plano sem problemas. No entanto, o grupo está comendo e celebrando sua vitória. Por outro lado, vemos Leon sendo entrevistado por um dos guardas que o prendeu. Leon, por sua vez, invoca uma espada com a qual ele claramente fez um pacto, e quer usá-la para fugir. Em uma cena diferente, vários dias se passaram desde o duelo de matemática, e o grupo de Nick, tendo vencido, tirou algum tempo para desfrutar de suas vitórias. Cada um deles gastou seu dinheiro como quis, mas Tiana foi a um cassino com Nick e Kazuna, já que esta última queria comer um sorvete fantástico que supostamente era vendido lá. Kazuna chegou tarde demais e o sorvete já havia se esgotado, então eles não tiveram escolha a não ser continuar vagando, enquanto Tana terminava seus negócios. Leon aparece do lado de fora do cassino, naquela hora, com a intenção de se vingar de Nick. No entanto, ele parece fisicamente diferente do que antes, pois se transformou no terrível monstro que agora estão testemunhando, ao criar um vínculo com a espada. Leon então entra no cassino, usando seu olfato para rastrear o cheiro de Nick. Apesar das tentativas de todos, ele é imparável. Ele continua em sua jornada e encontra Tiana, ameaçando-a de morte a menos que ela o leve até Nick. Tiana, por outro lado, é consideravelmente astuta e aproveita o fato de que os gatos se distraem facilmente. Ela engana Leon brevemente, atacando-o para poder fugir. Infelizmente, isso foi insuficiente, pois sua forma desenvolvida permite que ele recupere suas feridas rapidamente. À medida que a situação para Tana piora, Leon ergue sua espada mais uma vez, pronto para acabar com sua vida. Nick chega com a espada vinculada, justo a tempo de interromper o ataque de Leon. O que Nick não esperava era que sua espada pudesse conversar com a espada de Leon,
indicando que essas duas espadas têm uma rivalidade centenária. Isso faz com que a espada de Leon transfira todo o seu poder para ele, transformando-o em um monstro muito maior e mais poderoso. Dadas as circunstâncias, Nick precisava desenvolver um vínculo com Tiana para obter poder suficiente para lutar contra Leon. No entanto, Leon perdeu o controle de seu corpo e começou a destruir tudo, o que ele não queria fazer, porque, em sua consciência, ele apenas pretendia aborrecer Nick por um curto período, mas acabou causando muito dano a pessoas inocentes. Quando ele tenta recuperar o controle da situação em seu corpo, a espada intervém, pois tem um conflito pessoal com a espada de Nick que quer resolver imediatamente. Mas Leon se recusa a continuar prejudicando as pessoas por causa da vingança, e como resultado, ele e sua própria espada começam a discutir. Enquanto isso, Nick aproveita a situação, encapsulando Leon em uma prisão de gelo e, em seguida, lançando lanças nele. No entanto, isso é insuficiente para detê-lo, pois a espada lhe concedeu grande poder, que ele usa para se libertar da prisão de gelo. Nesse ponto, Leon não quer mais fazer mal algum e começa a se arrepender de tudo o que fez. Para evitar causar mais danos, Nick usa um ataque antimágico com cartas de cassino. Assim, eles conseguiram neutralizar o poder da espada e restaurar Leon ao seu estado normal. Ele acaba no chão, cercado por guardas, mas grato a Nick por ajudá-lo a se libertar dessa mudança. Independentemente disso, ele acaba de volta à prisão pouco tempo depois. Nick o visita para informar que Tiana selou sua espada preciosa. Ele diz a Leon para não ficar muito desanimado, porque apesar de seu caos, nenhuma vida inocente foi perdida. Nick se despede e parte após essas palavras. No dia seguinte, o grupo de sobreviventes se reúne novamente. Mott fica fascinado ao ler uma história sobre o Homem da Escada, um fantasma que sequestra crianças à noite e mostra a Zen. Ele afirma que esse fantasma pode voar em sua cidade-labirinto. Todos estão ouvindo, mas Kuhan é o primeiro a falar, recomendando que eles o capturem porque ele é um cara mau. Nick, porém, adverte-os para não acreditarem em tudo o que leem. Femari persegue-a até um beco escuro, e para sua surpresa, ela é atraída para dentro de uma casa por algo incomum em seu reflexo. Então ele começa a atacá-lo. Nick não consegue vê-lo, mas não duvida mais da existência do Homem da Escada. Eles transportam a garota para uma casa segura mantida por Red. Vic começa a questionar a garota, que apenas responde que é o Homem da Escada e que sua mãe não estava errada. Ela descreve como sua mãe tentou capturá-lo todas as noites, mas acabou no hospital por causa dessa criatura. A conversa se torna emocional, e os sobreviventes, tendo visto o Homem da Escada com seus próprios olhos, concordam com a mãe da garota. Inesperadamente, a menina implora a eles para ser sua aprendiz. Zen intervém, mas lembra a garota que ela deve ter pelo menos 15 anos e deve treinar até então, aconselhando-a a não se colocar em perigo. Mott enfurece os jogadores ao declarar que pretende bater no Homem da Escada por ter falhado em ser um sequestrador, e que ela o capturará sozinha. O Homem da Escada causou tanto mal a René, a garotinha, que os outros se uniram a ele. Os sobreviventes chegam ao coletor de lixo, o distrito mais perigoso da cidade, onde encontram um jogo antes de partir, o qual ele diz que não tem oportunidades lá e não pode dormir tranquilamente, o que eles não entendem. Turing, por outro lado, acredita entender e oferece-lhe algumas ervas calmantes em troca do conhecimento, implorando-lhe que não use mais drogas. Quando estão prestes a partir, o homem admite que Hale é um corredor e que, se o avistarem, ele desaparecerá. Kuhan informa sobre a recompensa monetária pela sua captura, e Hale tenta fugir pela janela, mas Mop aparece inesperadamente atrás dele. Eles estão prestes a levá-lo para a guilda quando um homem aparece e pergunta sobre a paciência de Nalgava. Ele questiona a identidade deles, pois não parecem ser pessoas comuns. No entanto, Nick observa que ele não parece ser um padre típico, mas mesmo assim, pede que revelem o crime que Hale cometeu. Quando Nick informa que Hale fez de tudo, exceto assassinato, Nalgava relutantemente concorda em deixá-los levá-lo, pois ele cura doenças, não ações. No entanto, ele quer terminar sua tarefa antes de irem, porque Hale tem a doença do demônio amarelo e ficará fora por muito tempo. Contudo, Nick não acredita que seja uma boa ideia, ao que Zen responde que eles podem condená-lo à morte ou ele pode viver uma vida pacífica na prisão.
No entanto, Ali pede que fiquem em silêncio e o transportem. Zen percebe que Nagava é um padre e questiona por que ele está ali quando poderia escolher trabalhar em um campo onde poderia identificar doenças graves. Nagava, por outro lado, diz que quer voltar a isso porque está cansado do que está fazendo agora. Loteamento traz à tona o homem da escada, mas Nagava mantém que nunca o encontrou. No dia seguinte, eles recebem o prêmio de Ali, bem como informações sobre o homem da escada. No entanto, as informações são compostas de cartas de confissão de pessoas que o viram, e nenhuma delas fala mal dele. O bartender propõe que se concentrem em missões reais em vez de lendas e boatos. Eles não estão à procura do lendário homem da escada, mas sim de alguém que se pareça com ele. O bartender sugere simplesmente procurar por pessoas incomuns que falam com jovens. É quando ele descobre tudo. Ele pergunta a ela o que fez há 2 noites e ela afirma estar sendo investigada, mas decide responder e conta tudo o que fez naquela noite. Os sobreviventes estão à procura do homem da escada, no entanto, Zen saiu para identificar vizinhos que haviam restaurado seus telhados, pois os danos poderiam levá-los ao homem da escada. Nick ficou surpreso com o que descobriram. A pista os levou de volta ao ponto de coleta de lixo, então eles encontraram novamente o porteiro, que perguntou sobre o progresso deles. A informação que os impressionou foi que haviam descoberto o corpo de uma criança, mas o homem não pôde fornecer mais informações, nem mesmo se o cabelo da criança era longo ou curto. Os sobreviventes sentiram arrepios como resultado disso. Os sobreviventes e Olivia estão agora examinando o corpo da vítima de um vilão, e eles descobrem nada de notável sobre isso. Eles descobrem o ginásio do rei quando quebram. O feitiço no corpo da garota se dissipa, revelando suas cicatrizes e contusões. Eles descobriram que ela tinha a doença do demônio amarelo olhando em seus olhos. De volta ao Redis, eles descobrem uma nota dos pais detalhando o desaparecimento de sua filha, que sumiu há 1 mês. Parece ser a mesma que observaram recentemente. A Ordem do Sol a descobriu na coleta de lixo, então Mop sabe que é para onde o homem da escada vai. Eles decidem devolver o corpo aos pais dela antes de buscar vingança por ela. Sem mais delongas, os sobreviventes devem pôr um fim à ilusão. Tudo começou com a descoberta da garota que havia sido tratada para a febre amarela na coleta de lixo. Malgava estava realizando testes em crianças para encontrar um tratamento para a condição, utilizando a coleta de lixo como laboratório. A doença, que é principalmente transmitida sexualmente, matou a filha de Malgaba, embora a garota provavelmente a tenha contraído manuseando o sangue de uma pessoa infectada enquanto imitava seu pai, que trabalhava como médico. Não se acredita que as ações de Nagava sejam justificadas. O Sr. Nagava é respeitado como um padre e seu modo de vida anterior os inspirou, mas agora eles o questionam. Belgava ilustra que todo ser humano tem 2 lados e mostra qual deles os beneficia mais. Ele aceita a responsabilidade por ambos os lados, independentemente de sua motivação. Amy sente que ele deve ser punido pelo assassinato de uma menina de 10 anos chamada Martha Cannon, a quem ele havia visto anteriormente. Eles entregaram o corpo da menina aos seus pais enterrados, que estavam angustiados, pois não sabiam o que a havia matado. Seus vizinhos e clientes também estavam em lágrimas. Zen informa Nagava que não existem crianças comuns, porque todos, incluindo sua filha, são amados. Zen o lembra de que eles deveriam se importar com as pessoas, porque eles já foram padres. Malgaba, por outro lado, admite ser um padre ruim que nunca pretendeu salvar ninguém e expõe seu pecado mais obscuro. Apesar de seu desejo por algo diferente, Nalvaba acabou devolvendo a muitas pessoas suas vidas humanas enquanto trabalhava na coleta de lixo. É isso que torna a vida emocionante, segundo eles. Naquele momento, Nagava comenta que Zen é uma daquelas pessoas que constantemente muda seu rosto e ambos riem. No entanto, quando ele ri, um monstro irrompe, derrubando Tana. Enquanto isso, Sam e Nick se unem para combinar seus poderes. O monstro, no entanto, impede Olivia de fugir, selando-a em uma bolha onde ela pode sofrer devido à baixa temperatura e pressão do ar. Zen quer salvá-la, mas a espada o adverte que pisar na bolha o tornará impotente. A criatura então tenta perseguir Zen, que usa as mãos para deter a espada real enquanto Olivia aceita seu destino e se despede dos outros. A bolha perde força à medida que o monstro se torna preeminente.
O monstro está prestes a declarar vitória quando a espada de Zen atravessa sua máscara branca, quebrando-a. O monstro reconhece a derrota e foge da cena, mas não antes de causar estragos, exceto pela agonia de Nagava, e ela começa a se sentir melhor. Isso o encoraja a continuar, e eles se despedem. Zen retorna ao local e é tomado pela emoção. Ele achava que estava acostumado com a morte, mas Nick o lembrou de que ninguém deveria se acostumar com isso. Kuhan também oferece palavras de conforto. Zen acredita que foi capaz de acalmar Nagava em seus últimos momentos. Olivia, por outro lado, os exorta a não relaxarem muito, porque a pessoa com a máscara branca escapou, e eles não têm certeza de quem está influenciando-a. Essa pessoa é perigosa, pois está carregando armas proibidas. Ela expressa ceticismo e pede que ela revele sua verdadeira identidade. Shanna e Kuhan concordam que Olivia se junte ao grupo. Olivia não tem escolha senão aceitar, mas não antes de revelar sua verdadeira identidade. Ela é membro do programa de luta contra os deuses demônios elementares. Em outras palavras, ela é a espada da guerra, como seu nome de produto e projeto sugere. Assista ao próximo vídeo. Vejo vocês no próximo.